Então, essa foi a minha intenção. Vocês me desculpem aí, que a verdade é essa. Deputado, o próprio presidente acabou de classificar o PEN como um partido de centro-direita, mais ou menos a linha que o senhor adotou na sua carreira toda. Muita gente, muitos analistas dizem que uma candidatura do senhor a presidente pode acabar sendo útil para a esquerda, por dividir os votos da centro-direita. Como é que você vê isso? Até há poucos meses não se falava em direita no Brasil. Foi só começar a aparecer, botaram o PSDB na direita e eu na extrema direita. Eles querem ter uma maneira de me tirar de combate, só que as mídias sociais, a exemplo dos Estados Unidos, né, não deixarão que estas interpretações, mais do que equivocadas, criminosas, floresçam e me tirem de combate. Eu tenho certeza, hoje em dia, uma pesquisa comigo, por exemplo, sem querer duvidar, né, jamais inflaria meus números. Se hoje em dia eu bato 21%, eu acho que 21% estou no segundo turno. O senhor diz, eles querem tirar essa interpretação, é o PSDB que o senhor está se referindo? Olha só, você vê, por exemplo, a Jovem Pan, está cheio de gente do PSDB lá dentro, ó. Trabalha para o Instituto, ligado para o Instituto LIDE, entre outras coisas. Pô. Então, a gente sabe como é que é. Olha a capa desse do semana. Comigo vamos fazer a capa. Se fizer, vamos falar coisas, crimes que eu teria cometido há 40 anos atrás. Ou então palavras soltas, né, que é muito comum, né, como o meu processo no Supremo. Ninguém fala o que aconteceu antes de eu responder aquilo para aquela deputada. Nesse ponto de vista, você acha que o João Dória é um concorrente seu nesse campo, nesse perfil? Olha, o João Dória tem uma prefeitura para administrar. Ele tem um trabalho hercúleo pela frente. Eu peço a Deus que dê ele sabedoria, dê ele coragem, muita paciência para resolver os problemas que a capital tem. Ele é um homem que chegou agora na política, né? E lógico, é um direito dele. Ou melhor, está sobrando por enquanto apenas ele como candidato do sistema. Não tem mais nenhum nome. Não tem no PT, não tem no PMDB, nem tem no PSDB, só tem o João Dória. E daí, obviamente, é um homem que está no terceiro orçamento do Brasil, está com ele, o segundo está no PSDB também. Então, tem um partido que tem uns 60 e poucos deputados e senadores, tem algumas centenas de prefeitura. O que eu tenho? Eu não tenho nada, eu só tenho o povo do meu lado. Então eu não estou procurando, não tenho obsessão para chegar ao poder. Tá, ok? Eu estou apenas aqui tentando servir a minha pátria, apresentando aí ideias, propostas, e tenho sido bem interpretado pelo Brasil e está crescendo. Tem estados aí que eu estou em primeiro lugar. No Centro-Oeste, na espontâneo, estou disparado em primeiro lugar. O agronegócio está comigo, parte do empresariado, mesmo eu sendo uma pessoa sem a bagagem cultural toda, né, que exige de mim, mas nunca exigiram de Dilma nem de Lula. Bolsonaro, a gente vê aqui na internet, muita gente fala que você é o Trump brasileiro, né? E a gente vê que o Trump lá nos Estados Unidos, redução de taxas de tributação, está fazendo com que a economia cresça. E aqui no Brasil a gente vê o contrário. Parabéns pela sua pergunta. A gente vê que o governo está fazendo com que os impostos comecem a subir com a economia em recessão. Como é que você enxerga isso? O Cameron também fez isso na Inglaterra lá atrás, no Reino Unido. E ele está fazendo nada mais do que prometeu durante a campanha, tudo que ele prometeu. Tá? Nós não aguentamos a pagar imposto. A tal da curva de Laffer aqui, eu acho que saiu da prancheta há muito tempo. É muito fácil no Brasil, os que entendem de economia, já que diz que eu não entendo, né? Falta dinheiro no tesouro, aumenta imposto. O problema é a inflação, aumenta a taxa de juros. Essa taxa de juros abusiva que tivemos ao longo de mais de 10 anos, levou a essa dívida quase impagável. E olha que eu não sou economista, né? Ainda bem que eu não sou e não entendo. E para entender como esses caras entendem e ter levado o Brasil para o buraco como levou, eu estou fora. Lógico, né? A Dilma era economista. É, economista. Dizem que ela quebrou uma lojinha de 199, né? Ela foi aí, onde você pode ver. Se eu olho feio para ali, é comum. Se você é candidato, olha torto, feio para ali, torno, ele não vota mais em você. A senhora Dilma Rousseff não tinha nenhum atrativo, nenhum. Como é que ela conseguiu se eleger e se reeleger presidente? Pode até reeleger outro que acreditar um pouquinho no carisma do Lula. Mas depois disso, não. Onde os passos a suspeitar é Smartmatic. Essa mesma empresa que, num apertar de dedo agora na Venezuela, deu mais 1 milhão de votos para o Maduro. Eu acho que todos nós temos o direito de, ao votar em alguém, ver lá na frente, né, a possibilidade de se auditar esse voto e ele ser contado para aquele candidato que você
dê o seu voto. Dia 20/8 a gente vai ter acho que no Brasil inteiro, em todos os estados, uma grande marcha pelo voto impresso, né? E você vê condições de disputar com essas urnas eletrônicas sem o voto impresso? Não, eu não tenho, eu confesso para você que agora, né? Com voto eletrônico apenas, eu posso até disputar, mas tenho certeza que não terei sucesso. Alguns falam o seguinte, olha só, se houvesse fraude, eu não teria tido 500 mil votos no janeiro. O que eu entendo que, no primeiro momento, existia fraude para o voto apenas para presidente. E quando apresentei uma emenda e busquei a aprovação dele no Congresso, eu comecei a conversar com vários parlamentares e falei o seguinte, olha, o que pode acontecer em tese? Se inserir na maioria das sessões eleitorais do Brasil o voto de legenda para o PT. Isso que eu falei. Ninguém queria aprovar. Aprovamos o projeto. A senhora Dilma Rousseff vetou o projeto. Nós derrubamos o veto mais de 400 votos. Eu acho que o parlamento entendeu que nós estamos certos. Agora, que eu tenho visto que o TSE vem anunciando que não tem dinheiro e vai apenas fazer com que aproximadamente 6% das sessões do ano que vem tenha esse voto impresso ao lado. E esse voto impresso, ninguém bota a mão nele, né? É para você fazer uma recontagem manual, que tem que bater 100% naquilo que o teu computador disse para você no dia anterior. Ou seja, no meu entender, sem o voto impresso, prepare, porque nós teremos um eleito pelo PT ou PSDB no ano que vem. O senhor disse que, em relação também, falando sobre eleições, qual é o posicionamento do senhor em relação ao Distritão e ao Fundo Eleitoral? O Distritão, vamos supor que ele esteja no partido X, que tinha 3 deputados eleitos no janeiro. Vai ser natural esse partido X lançar no máximo 5 candidatos. Se lançar mais, você pulveriza. Quem seriam esses 5? Os 3 que têm mandato e mais 2. Qual o critério para esse mais 2? Vale tudo. Vai pagar quantos milhões? Porque o Distritão vai ser o voto do cara. Se tiver 1 milhão de votos ou 3 milhões, é a mesma coisa. Então o Distritão vai reeleger 90% da Câmara. A questão não é fundo partidário, não foi mexido no fundo partidário. Na proposta que está lá é criado um fundo democrático, que de 2 em 2 anos seria aproximadamente 3 bilhões e 600 milhões de reais. Que será distribuído para quem? Ou seja, o povo vai reeleger quem está lá, quem não o representa, tendo em vista os escândalos que vem acontecendo, com o dinheiro do próprio povo. Isso não tem que ser aprovado. Você não é obrigado a disputar eleições. Se quiser, cara, paga a tua eleição. Eu fiz campanha praticamente sem dinheiro, com 200 mil reais do fundo partidário. Deputado, só voltando um pouco à questão do voto impresso, o senhor está dizendo que as eleições com a urna eletrônica são fraudadas? Não acredito não acredito na lisura das eleições com voto eletrônico. Mas o senhor foi eleito pelo voto eletrônico. Mas eu acabei de falar aqui que a fraude, no meu entender, sempre existiu no voto majoritário para presidente. E a partir do ano que vem poderia entrar aqui para o parlamento. Tanto é, se você pegar, eu tinha algum amigo tu em Brasília, no teu meio, e perguntar em 2015 como foi a tramitação da minha emenda, ninguém aceitava a minha emenda. Tá, ok? O Marcelo, que foi ministro da Saúde depois, o Marcelo Castro, né, não aceitou. O Rodrigo Maia foi uma briga para aceitar, não queria aceitar. E resolveu lá na frente, pressão, né, de outras pessoas, aceitou. Quando nós fomos votar esse projeto lá, que tinha essa emenda minha, o Rodrigo Maia queria passar para 2022, até o Eduardo Cunha interferiu naquele momento e fechou a questão, 2018, e assim foi feito. Tanto é verdade que a Dilma vetou. Geralmente o Executivo não fecha, não veta nada no eleitoral, porque compete basicamente a nós. Coisa rara. Vetou aquilo, nós derrubamos o veto depois. Derrubamos porque foi voto aberto e também havia interesse dos parlamentares nessa auditoria futura. Para deixar claro, então, deputado, se o cenário for esse, são apenas 6% das urnas com esse voto, o senhor não vai se candidatar? Não, eu vou decidir o meu futuro. Vou decidir o meu futuro. Porque esse ato aqui foi dado como um lançamento da pré-candidatura. Tudo bem, mas nós temos Mas é um lançamento de pré-candidatura? Não, pode ser, o pré-lançamento, sim, pode ser. Mas pelo PEN? Não, se nós removemos esse obstáculo, acho que dá para remover, não há dúvida que eu vou para o casamento. Uma coisa muito mais pesada, mais organizada, mas hoje foi um ato de mostrar aqui que esse Norvado continua, mas continua com certas restrições, o qual a gente vai fazer tudo para poder resolver do lado de cá. Isso não vai ser o
o que vai impedir, se for essa função, porque a gente, se depender de mim, eu vou tomar providência. Porque nós precisamos fazer o bem do país, e o bem do país, eu acho que passa hoje para o Bolsonaro. Portanto, ele não vai desistir também, vai trabalhar ao máximo para poder provar. Até porque ele não escolheu o PEN, porque o PEN tem 60 deputados, né, porque o PEN tem 50 deputados. Ele escolheu o PEN por causa dessa ideologia de honestidade. O PEN fora de Lava Jato, como falou o advogado especialista, a imprensa, a Rede Globo, Jornal Nacional, Estadão, etc. Não tem estrutura para poder receber o Bolsonaro e sair fazendo festa. Mas tem uma estrutura exatamente dentro do padrão que se falaram pela imprensa. Agora, hoje começa alguém passar para ele que tem isso aí, outro começa a passar para ele. Vamos resolver, porque a nossa intenção foi boa. E se foi boa, não pode ser penalizado. Isso vai ser trabalhado. Vamos ver o que vai acontecer. Qual é a forma de resolver? Desculpe, eu não acompanhei totalmente. Olha, primeiro buscar uma maneira de retiração do Supremo. Retirar. Essa é o ideal. É possível legalmente? Juridicamente. Juridicamente eu acho meio complicado. Em segundo lugar, deputado, na frente deles aqui, essa ação é uma ação julgada e condenada. Como que ela vai tirar alguém? Vamos dizer que um ministro resolva tirar seu voto e colocar ele em pauta para dar. É uma coisa que pode acontecer, mas de repente nunca mais aconteça, porque ela já foi julgada e eu perdi a ação. Foi julgada, foi a liminar. Okay? Foi 6-1. 6-1. Se julgar o mérito do juiz, os ministros acompanharem o voto da liminar, é resolvido. Pode ser, porque me passaram que ela foi já, apenas ia se convencesse um outro deputado. É bom a gente debater isso aqui, porque pode ter problema no futuro. Eu vou levantar ela para estar bem claro. Fazer muita comparação, né? Porque se afasta, então, a possibilidade de recorrer dessa decisão. Não, a partir do momento... não se afasta. A gente vai trabalhar juridicamente, nós dois aqui. Acho que ele também não deve ser advogado. Então, ele entende de um jeito, eu entendi de outra. Vamos trabalhar isso e vamos tentar resolver, porque nós temos todo o interesse de fazer essa parceria e ajudar esse país. Essa ação é o futuro do Brasil, pessoal. Se continuar essa bandalheira em Brasília, o Supremo passar para a terceira instância. Pode o futuro presidente, né, com uma nova composição do Supremo, que outros ministros pela idade deixarão o Supremo, novamente reinterpretar para uma última instância. O político é uma maravilha. Mas o presidente do partido que o senhor futuramente pode integrar também ressalta que é possível que a partir dessas prisões em segunda instância haja um inchaço, Não estou preocupado com isso. Peraí, cada um tem o direito de interpretar como bem entender. Eu acho que no julgamento de segunda instância, jamais que se analisou que o elemento está devendo. Se em qualquer outro país do mundo aqui, sério, o cara vai embora na primeira instância. Se mudar a Constituição, nós resolvemos isso. A nossa Constituição, na primeira instância, fala lá que você só poderá ser considerado culpado, né, depois de trânsito em julgado, na última instância, praticamente na própria Constituição está escrito ali que não se pune ninguém nesse país, basta ter dinheiro para sair para frente. E como disse, né? O Cacai, quando se fala em Cacai, a gente sabe que ele defende, não precisa entrar em detalhe aqui. Ok? Deputado, só voltando um pouco, o senhor comentou que o senhor já se vê no segundo turno Você falou que já tem 22%, falou que vê o Dória como o único candidato de sistema. Quem o senhor vê como a sua oposição mais difícil, então? Olha só, é igual um time de futebol, tá aí os 20 disputando o Campeonato Brasileiro. Se o cara quer ser campeão, tem que estar preocupado com a B ou C. Mas quem o senhor acha que é a candidata mais difícil? Não sei até lá o que vai acontecer. No Brasil não se confia em quase nada aqui. E eu acho que temos motivo para pensar dessa maneira, né? Os estudos de pesquisa conduzem os votos, muitas vezes, para um candidato ou outro, ok? Não sei o que vai acontecer. Você pode ter certeza. Se você botar aí a nata, né, PT, PSDB, PMDB, eles topam qualquer um, né? Encaram qualquer um na presidência, menos eu. O senhor de fato considera sair do Brasil? Não. Essa foi uma forma... Eu falei aí a forma de se expressar ali. Eu falei que ia sair do Brasil. A gente pensa o tempo todo nisso. Quem não pensa em sair do Brasil? Quem não pensa em ter um pouco de paz aí fora? Igual nossos irmãos quando vão para os Estados Unidos, não querem voltar para cá. Você vai lá e pergunta pro cara lá, um brasileiro, foi assaltado alguma vez? Não. Conhece alguém que foi assaltado? Não. É outro país, cara. E lá não tem direito trabalhista nenhum, né? Em vez de sair, vamos consertar o país. O que o senhor acha da operação que está tendo no Rio de Janeiro junto com as Forças Armadas? É a mesma coisa, tá? Eu sou capitão do Exército Brasileiro e tem muito garoto aí nessa operação chamada GLO. Tem soldado engajado com 20 anos de idade, tem jovens sargentos, tenentes com 23, 24 anos de idade. E se eles em operação atirar e porventura pode matar inocente, sim, ok? Vão botar de 12 a 30 anos de cadeia nesse garoto. Isso é um crime. Em operação temos que ter o excludente de licitude.
né? Qualquer efeito colateral danoso contra a sua vontade, ele responde, mas não tem punição. Tanto é verdade que eu há poucos dias botei no meu Twitter, né, que uma mãe pode até estar preparada, né, para receber o filho morto, entregue pelo exército em combate, mas não preso por ter atirado em vagabundo. A nossa mídia não pode continuar achando que essas pessoas são excluídas da sociedade ou não tiveram oportunidade. Não pode continuar pensando dessa maneira. Aí, quando tivermos pena desse tipo de gente, nós choraremos os nossos mortos. Olha a redução da moralidade penal. Tem que mudar isso daí. Não conseguimos mudar a redução da moralidade penal nem para menor estuprador, que o PT votou contra lá, inclusive até a deputada do processo, ela acha que o menor estuprador e homicida vai ter que ser punido de acordo com o ECA, não de acordo com a lei de adulto. Enquanto tivermos com essa legislação frouxa, né, mantendo aí a questão de progressão de pena, entre outros, a gente não vai inibir ninguém. Ser criminoso é um grande negócio no Brasil. Olha, os caras roubam caminhões aqui. Eu acho que é coisa rara você ter um ladrão de carga preso no Brasil. É menos de 8 anos de cadeia. Receptação é a mesma coisa. É menos de 8 anos de cadeia. A audiência de custódia bota o cara para fora, responde em liberdade. Enquanto tiver tendo esse tipo de gente, achar, os presídios. O presídio é o local para você manter o cara afastado da sociedade. Não é para recuperar, recuperar segundo plano. Deixa eu pedir uma licença um pouquinho. Eu perco o voo, em Ribeirão Preto tem poucos voos, e eu vou pedir licença para mim poder pegar o trânsito, senão eu sei que aqui, se eu ficar, vai até meia-noite. Então, vai depender do teu... Adilson, posso dar licença para mim poder ir lá? Talvez semana que vem. Tá, conversa, sentando. Um abraço para vocês, tchau. Então o pessoal fala, podia responder para a imprensa, né? A minha especialidade é matar. Mas se não for, como capitão do exército, eu enganei a instituição. Deputado, mas minha curiosidade era mais pelas fontes que o senhor tem no Exército, que deve conhecer e deve ter ouvido comentários, se acha que a estratégia que está sendo desenvolvida no Rio é adequada. Não tanto. Olha, eu queria convidar aqueles que criticam, eu não tenho esse poder, né? Mas eu prometo entrar em contato com o secretário de Segurança. Aqueles que entendem, botam uma farda da PM ou do Exército, vão para a linha de frente, mostrar como tem que agir. E não ficar tomando uísque ali a noite toda, no dia seguinte, quando acontece algo errado, vai criticar, não pode ser assim. Bolsonaro, a gente sabe que ano que vem, quando começar de fato a sua campanha, a rede social vai ter um peso muito grande. Qual vai ser a sua estratégia para combater a fake news? Já faz, a IPAD já faz isso daí, né? Já faz bastante. Eu tenho milhares de pessoas que nos acompanham. Eu fui capa da Veja penúltima, mostrando essa questão de mídias sociais. E vai ser como nos Estados Unidos. Eu tenho essa popularidade toda em cima disso. Se não tivesse isso, ouso dizer que poderia até estar preso uma hora dessa. Faculdade de racista, né? Ou de racismo, de criminoso ambiental. Agora, eu ser apologista ao estupro, esse é o fim da picada. Eu estou estimulando aqui as... Mas o senhor está sendo condenado no STF, está respondendo o processo. Não existe gerúndio no STF. O senhor está recebendo não existe gerúndio no Supremo. Olha só. Esse episódio aconteceu em 2003, naquele caso Champinha. Tá? Ele mais 4 marginais surpreenderam um casal de namorados. O garoto foi executado no dia seguinte. E por 5 dias consecutivos, uma menina de 16 anos de idade, que eu peço para você não ver as fotografias, o laudo cadavérico dela, estupraram a menina em rodízio por 5 dias. No último dia, ela praticamente foi degolada com uma faca cega. O crime foi desvendado e 2, 3 dias depois, a Rede TV me convidou para debater o assunto juntamente com a senhora Maria do Rosário. E a questão é a redução da moralidade penal, porque eu era o parlamentar com a proposta mais antiga nesse sentido. Eu estava conversando, ela entrou no meio da conversa, você vê nas imagens da Rede TV, e onde ela disse que eu sou estuprador. Eu vi que a resposta pode ser deselegante, deseducada, sim, mas a justiça chama-se ato reverso, e estava discutindo um assunto dentro da Câmara, pertinente, que foi dentro da Câmara. Não existe nenhuma jurisprudência no Supremo dizendo que você tem que responder processo por causa disso. Rememorei o fato de 2014. O que a senhora Ela Vieco fez, que era a sub lá do Janot. O Janot não estava no Brasil, e eu havia rememorado esse fato, a tribuna da Câmara, e ela pegou aquela papelada debaixo do braço e levou para o Supremo e deu a entrada no processo. Alguns dias depois, ela foi pega, a senhora Ela Vieco, em Portugal, né, com uma faixa lá fora, Temer.
Sem dizer que em 2015, né, 2015 ou 2014, num grande encontro em Salvador, Bahia, o caderno de tese do PT está escrito lá que nós devemos movimentar aí as mídias sociais, não sei o que lá, para caçar os mandatos do deputado Jair Bolsonaro e Eduardo Cunha. E assim a senhora Vera Vieco fez. Sim, uma petista no MP. Você no MP não pode participar de qualquer ação político-partidária. Foi ação proposta por ela. E lá, infelizmente, logo depois, houve um estupro coletivo aqui no Rio de Janeiro. E não só Ideli Salvati, com a própria Maria do Rosário, entre outras, foram lá procurar o senhor ministro Fux, que é o relator, e falou: o momento é de transformar o Jair Bolsonaro em réu, para dar exemplo, para mostrar para o Brasil todo que nós não admitimos aqui a cultura do estupro, etc. E, lamentavelmente, o senhor Luiz Fux acolheu. O voto dele, você vê que é um voto de ódio. Depois do meu episódio, está escrito lá, aumentou o número de estupros no Brasil. Um julgamento político. Na mesma semana, a outra turma do Supremo arquivou uma ação movida por Aécio Neves contra a Jandira Fegali. O que Jandira Fegali fez? Fora da Câmara, sem ter nada a ver com a coisa parlamentar, ela simplesmente escreveu lá no blog dela que o Aécio Neves tinha que se explicar sobre aquele 500 quilos de cocaína naquele helicóptero. E o Supremo arquivou, por unanimidade. Agora, no meu caso, eu sou réu. Eu estou ameaçando o sistema. E agora estão correndo com esse processo, buscando uma maneira de me tornar inelegível. Crime que estão fazendo comigo, isso é ação de ministro que ignora o artigo 53 da Constituição, que ignora jurisprudências, mais de uma centena de jurisprudências, que é o que com isso? Perseguição política. Eu não tenho poder para político dentro do lado do Supremo. Agora, isso está na cara. Inclusive, o ministro Barroso, o voto dele fala o seguinte, escreveu no voto dele, está escrito: a partir do episódio de Bolsonaro, teremos uma nova interpretação sobre imunidade parlamentar. Meu Deus do céu, no artigo 53 diz o seguinte: os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas palavras, opiniões e votos. E ponto final, não está escrito na forma da lei. E o ministro Barroso quer reinterpretar isso daí em cima de mim? Que Supremo é esse? Que Supremo é esse? Eu estou mostrando para vocês a forma como foi feito. Como foi feito o lobby lá? O ministro Fux não precisa falar comigo, não. Mas já que ele recebeu um lobby por lá de lá, podia me convidar para ir para lá, deputado. Você veio conversar e comentar sobre os argumentos, já que eu aceitei que outras pessoas viessem fazer lobby aqui. E outras coisas mais aconteceram ao longo desse caminho. Né? Não sei o que vai acontecer. Estou com consciência tranquila. Se o parlamento aceitar qualquer punição para mim nesse caso, o parlamento está se rebaixando para esse ministro que porventura venha me condenar no futuro. Bolsonaro, todos nós sabemos que o senhor é perseguido justamente por conta desses episódios com a deputada Maria do Rosário, pelo movimento LGBT, pelo movimento feminista. Mas nos últimos 2 anos nós temos percebido um aumento muito grande do grupo de homossexuais e mulheres que apoiam o senhor, que gravam vídeo, que mandam imagens. O que você acha que tem no seu discurso que tem atraído essas pessoas desse público a confiar em você e não mais nesses parlamentares? É a coerência, eu digo, né? Você é mulher. Você prefere ter a lei do feminicídio no bolso, na iminência de você ser sofrendo de violência, ou uma 380? A 380, não tem dúvida disso. Você defende a mulher dando uma arma para ela. Vá você, a mulher, morar num local distante, ou numa fazenda, ou num sítio, sem uma arma dentro de casa. Vai acabar se dando mal mais cedo ou mais tarde. Certo? O que garante a nossa vida, no meu entender, é uma arma. O que garante a liberdade de um povo também é a sua arma. A Venezuela foi armada em 2012. Olha o que está acontecendo lá. Bolsonaro, eu queria te fazer uma pergunta sobre a Petrobras, né? A gente vê que, por exemplo, a Petrobras ela exporta combustível para vários países. A gente vê que o Paraguai paga, o consumidor paga metade do preço do brasileiro, né? Como é que você enxerga essa questão do brasileiro pagar umas combustíveis mais caros do mundo? Você já respondeu, né? A ganância é tributária. Isso revolta a gente. Você, no meu entender, é quase impossível você fazer uma reforma tributária. E quando você vê que a União, ou o Estado, ou o município vai perder, mela possível acordo, é uma ganância. O que você acha da privatização da Petrobras? Os liberais me criticam quando eu fico na dúvida, né? A Petrobras está com o preço lá embaixo.
ela tem que ser despetizada, aqui ainda tem muito petralha lá dentro. Tem que buscar uma maneira de recuperá-la. Se você for privatizá-la para grupo 100% brasileiro, eu concordo. Se você começar a botar a dependência nossa energética para empresas de outros países, ou até mesmo outros países, como por exemplo a China, você vai ficar escravo do preço que esse pessoal resolver botar na bomba ali no final da linha. Isso não causa uma cisão no seu eleitorado? Não, é minha posição. A pessoa fala que por ser militar eu sou estatizante. Não, pô, tem estatal aí que não tem que ser privatizada, tem que ser extinta. Tem que fazer, encomendar um estudo junto ao BNDES, né, que é o normal, e depois partir para você aí extinguir ou privatizar muita coisa no Brasil. Não pode deixar. Esse Estado grande é um convite à corrupção. Se você está com um cordão de ouro aí, bracelete, relógio, não sei o que lá, aqui no Rio, sabe o que está correndo no Rio seríssimo. E em Brasília, com essas estatais, né, algumas bastante rendosas, tá no olho aí, tá na alça de mira de muitos parlamentares em Brasília. Ok? Pessoal, obrigado.